Estaremos iniciando, tá certo? Então, nós vamos estar falando sobre fé. Quando se fala de fé, tem aqueles que, ao ouvir a palavra fé, já tem um preconceito sobre fé, né? Nós estamos caminhando para um período na história de extremo preconceito da fé, né? Com o surgimento dessa nova ordem mundial, né? O cenário está sendo preparado aí para o anticristo. Então, fé será um assunto muito rejeitado no mundo, né? Então, hoje, fé é sinônimo de alienação. Existem as pessoas que se acham tão inteligentes que elas negam a possibilidade da fé. E eu vou falar hoje, mostrar o quanto as pessoas estão equivocadas sobre a fé, tá certo? Tem muita gente equivocada sobre a fé. Aqueles que se dizem não ter fé e aqueles que se dizem terem fé, eu vou tentar, com a misericórdia de Deus, mostrar o quanto a gente está necessitando de conhecer mais o que é fé. Fioravante, um abraço para você, em nome de Jesus. Vamos lá? Então, o tema desta palavra, desta live, é sobre fé. O que é fé? O que é fé e como ela funciona? Você sabe o que é fé? O que é fé e como ela funciona? E o texto base para esta palavra está lá em Hebreus, no capítulo 1, capítulo 11, no versículo 1. Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dá uma definição bíblica sobre fé. E essa definição que a Bíblia nos dá sobre fé, ela nos norteia como ter uma compreensão melhor do que é fé e o seu funcionamento, tá certo? É assim, eu escrevi uma reflexão seguinte: compreender a fé e seu funcionamento prático, você compreender a fé e o funcionamento prático da fé é fundamental para vivê-la sábia e produtivamente. Se você quiser ter uma fé sábia e produtiva, você precisa compreender a fé, conhecer o que é fé e você precisa entender o funcionamento da fé. Isso é fundamental, ok? Então é isso que a gente vai aprender sobre o que é fé e o seu funcionamento. E a partir desse conhecimento, a gente vai procurar trazer esse conhecimento para a nossa realidade como servos e servas do Senhor, ok? Então, o que é fé? A Bíblia mostra aí em Hebreus 11, versículo 1, que a fé tem 3 definições. Primeiro, a fé é confiança. A palavra fé no grego é pistis. A palavra fé é confiança. A palavra fé também é persuasão. A fé, ela está relacionada a crer, a acreditar. A fé está relacionada a confiar, a confiança. A fé está relacionada à fidelidade. A fé está relacionada à persuasão. Ou seja, quando alguém me convence de algo que eu avalio alguma coisa, eu faço uma avaliação, e quando a pessoa me persuade sobre isso, eu tenho fé. Todas as vezes que alguém ou alguma coisa nos convence, nós exercitamos a fé.
Você está entendendo aí? Então a fé, ela não habita só no campo transcendental, só no campo da espiritualidade ou da religião. A fé, ela está presente em todos os setores da humanidade. Até no meio acadêmico, até no meio científico, a fé está presente. Quando alguém apresenta um tema bem argumentado, comprovado, um tema científico qualquer, quando alguém apresenta uma tese científica, uma teoria, seja o que for, e aquilo que ela apresenta para a comunidade científica tem provas, tem boas argumentações, tem comprovação de experimentação. Qual a resposta que as pessoas dão diante de algo comprovado? Fé. Elas respondem com fé, porque fé é persuasão. Você é persuadido, você se convence de que aquilo vale a pena você confiar e vale a pena você crer. Compreende? Então fé, a palavra fé é pistis no grego, piste ou peite, né? É confiança, persuasão, confiar, fidelidade, fé. O texto de Hebreus 11 fala sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Ele diz que a fé, o escritor de Hebreus, diz que a fé, o que a fé é? Ela é o firme fundamento. A palavra firme aqui é a palavra de esperar, de esperança. Então, a fé é o firme fundamento. Literalmente, no grego seria: a fé é a espera garantida. A fé é a espera garantida de uma ação. Então, na nossa tradução diz que a fé é o firme fundamento. A palavra firme está relacionada à palavra espera, elpison, né? E fundamento. Eu usei a palavra fundamento. Então, a fé, ela é confiança, ela é persuasão. E a fé também é fundamento. A palavra usada para fundamento, eu peço perdão aos irmãos se não fizer uma pronúncia correta do grego, eu não sei pronunciar corretamente, não falo grego fluentemente. Eu faço aqui apenas uma leitura abrasileirada, né? Das palavras gregas. Mas a palavra fundamento, no grego, ela é hupostasis. Sabe o que significa hupostasis? Ela é um suporte, ela é uma substância, firmeza, ela é uma garantia. Então, a fé, ela é confiança, persuasão, crença, fidelidade. A fé também é garantia. Hupostasis, né? Garantia. A terceira definição da fé. O autor diz, ora, a fé é o firme fundamento. Em outras palavras, a fé é a espera garantida de uma ação. A terceira definição de fé em Hebreus 11, 1. A fé é uma prova. A fé prova. O texto diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A palavra prova é electos, né? Electos. É uma prova, é uma comprovação. Então, irmão, se você perceber, a fé está relacionada à comprovação. A fé
está relacionada àquilo que a gente é persuadido a crer. A fé está relacionado à persuasão, algo nos convence de crer. A fé está relacionado à garantia, algo palpável, material, há uma garantia. E a fé está relacionada a uma prova. Aqui é como se fosse a ideia de uma prova de condenação a alguém, quando a justiça prova que alguém é culpado ou inocente. É nesse sentido a prova, é uma prova. Partindo daí, a gente vai entender o funcionamento da fé. Partindo dessa compreensão, a gente vai entender como a fé funciona. Aprendemos que a fé é confiança, a fé é persuasão, a fé é garantia, a fé é prova. E como funciona essa fé? Como você pode exercitar a sua fé de uma forma sábia e produtiva? Sabe por quê, irmãos? Eu tenho percebido que algumas pessoas têm tido uma vida de muita equívoco sobre a fé. As pessoas têm fé, mas elas não compreendem a fé. É semelhante ao eunuco. Ele tinha a Bíblia, ele estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo as Escrituras. E o Senhor manda Filipe. E Filipe pergunta: entendes tu o que lês? E ele diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? Existem muitos irmãos que têm uma fé genuína, mas ele não compreende a fé, ele não sabe o que é fé, e ele não sabe como funciona a sua fé, como ele deve usar a sua fé. A minha vontade, o meu desejo é que esta palavra lhe ajude a entender sobre esses dois temas, em um só: o que é fé e como ela funciona, a fé. Eu destaquei o seguinte, irmãos: a fé, ela responde a uma ação. Aqui está a primeira verdade que muitos de nós precisamos saber. A fé, ela é uma ação. Aliás, a fé, ela é uma reação à ação. Você sabia disso? A gente aprende, a gente ouve muita gente pregando que a fé é uma ação, que a gente usa a fé e Deus age. A fé, ela não é uma ação, a priori. A fé, ela é uma reação. Isso é incrível. E sabe o perigo da gente achar que a fé é uma ação? É que a gente começa a imaginar que as coisas vão acontecer a partir da nossa fé. Não é verdade. As coisas vão acontecer a partir de um fundamento. A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor da fé. Quer ver um exemplo bíblico? Antes da fé tem Jesus. Por que Jesus é o autor da fé? O autor e consumador da fé? Porque sem Jesus não é fé. Quer ver outro argumento bíblico? Sem fé, aliás, a fé vem pelo ouvir. Queridos, a fé a fé reage à palavra de Deus, a fé reage à ação de Jesus, a fé reage a fatos. Até no meio acadêmico, até entre os intelectuais que se dizem ateus, eles usam a fé diariamente. Porque a fé é uma persuasão, ele é persuadido que aquilo é verdade. A fé é algo que eles assim, isso aqui é certo, isso aqui é garantia. Quando você vai pagar uma conta de água e de luz e lá existe a autenticação no banco, na casa lotérica, onde quer que seja, e você paga, né? E a pessoa emite uma autenticação.
Quando você vê aquela autenticação, é fé. A autenticação do que você pagou, você recebe uma fatura, é a ação. Você recebe a fatura. Você não vai pagar se você não recebeu a fatura. Se você não gastou, né? Então você recebe a fatura, você leva ao posto para pagar, banco, seja o que for, e quando você paga ali, tem a autenticação, você tem fé. Você é persuadido que está tudo certo. Em outras palavras, né? Então a fé responde a uma ação. Do ponto de vista cristão, qual é a ação que provoca a fé? Jesus e a palavra. Jesus, quando ele vem, ele provoca a fé cristã. Por isso que lá em Hebreus diz que ele é o autor e consumador da fé. Diz aqui, ó, em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus criou a fé cristã. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Existe um texto bíblico que eu percebi que a gente faz uma leitura equivocada dele. É em João, Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Estudando esse texto, estudando esse assunto, eu tive uma visão diferente desse tema que a gente usa muito no nosso dia a dia como cristãos. É quando o Senhor fala para a irmã de Lázaro. É João capítulo 11, no versículo 40. João 11, 40 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Esse texto, ele é usado no sentido seguinte: se você crer, as coisas vão acontecer. Isso é muito perigoso, porque a nossa fé não é um instrumento de mágica. Não há poder na nossa fé. Não há poder na nossa fé. Não há poder na nossa oração. Não há poder, queridos. E existem muitas pessoas que acreditam na fé. A gente não deve acreditar na nossa fé. A gente precisa acreditar no objeto da nossa fé. Porque o objeto da nossa fé, do ponto de vista filosófico, né? Na linguagem filosófica a gente fala de objeto. No objeto da nossa fé, a base da nossa fé é a pessoa de Jesus e a sua palavra. A gente não deve acreditar na nossa fé, nem nas nossas orações. E você que serve a Deus, você já se decepcionou quando você confiou muito na sua fé e na sua oração. Mas eu acreditei tanto. Mas eu confiei tanto, eu orei com tanta fé e não aconteceu. Eu confiei tanto, eu orei tanto, eu tive tanta fé e não veio. Por quê? Porque o poder não está na fé, não está na oração. O poder está na ação que provoca a fé. Quando o Senhor fala acho que é para Maria, se não me engano, para Marta, no versículo 39 diz: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Marta está perfeita. Ela não tinha razão para crer. Ela não tinha razão para crer, porque de fato o irmão dela estava morto há 4 dias. Ela estava correta, irmãos. Agora Jesus, o autor da fé,
provoca a fé nela. É Jesus que provoca nela a fé. Aleluia. É Jesus que provoca. Para a nossa fé ser uma fé sábia e produtiva, nós precisamos entender que a fé precisa de uma prova material. Deus vai sinalizar. A nossa fé, ela não deve ser depositada. E o que acontece? Ela é provocada a crer. Quando Jesus falou assim, ó, eu não estou te dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Aí ela crê. E quando ela crê, o Senhor responde à fé dela. Ela reage à provocação do autor e consumador da fé. Ela reage ao que a palavra veio. Eu quero dar uma dica para os irmãos. Só use a sua fé quando você tiver da parte de Deus uma palavra. Quando você receber um firme fundamento. A fé cristã, a verdadeira fé no Deus vivo, a fé que vem de Abraão, ela não foi apoiada no nada. Não deposite a sua fé no nada. Por exemplo, eu vou enfrentar o coronavírus. Eu vou enfrentar o coronavírus. Eu vou para São Paulo ou para qualquer outra cidade onde está tendo o maior foco do vírus. Eu vou para lá porque eu sou de Jesus, eu tenho fé. Se você fizer isso sem ter um firme fundamento da revelação de Deus, da sua palavra, você pode ser atingido pelo coronavírus. Essa fé é tola. Essa fé é carnal, essa fé é mundana, porque a verdadeira fé, seja no âmbito espiritual, seja a fé no âmbito natural, ela é uma reação a um firme fundamento. Quando Abraão sai da terra dele, da sua parentela, e quando Abraão vai para a terra que Deus lhe mostraria, ele só fez isso porque ele foi provocado na fé. O Senhor falou com ele. O Senhor falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai, sai da casa de tua mãe, sai dessa vida religiosa que sua família vive, sai dessa terra idólatra e vai para uma terra que eu tenho para você, Abraão. Eu tenho um projeto para você, Abraão. E Abraão responde com fé. Abraão reage com fé. Então, irmãos, como a fé funciona? A fé funciona respondendo a uma ação. É igual quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac. Irmãos, que perigo pessoas terem a atitude de querer sacrificar a sua vida para copiar Abraão. Abraão, em nenhum momento, ele teve a iniciativa de usar a fé dele para matar o filho. Quando você usa a sua fé como instrumento de ação, sabe o que acontece? Você vai agradar o diabo. Porque o diabo propôs isso a Jesus. O diabo falou com Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te desse lugar aqui. Ou seja, use a tua fé, não está escrito, então use. Quem usa a fé como instrumento de ação está fazendo a vontade do diabo, do maligno. É o maligno que quer nos convencer que a nossa fé, que o fato de nós crermos é tão poderoso que tudo vai acontecer com a fé. Não é verdade. A nossa fé não é uma vara mágica. E se Jesus caísse na lábia de Satanás, então eu creio, então vou me jogar, ele iria morrer. E o plano seria frustrado de redenção. O plano de redenção seria frustrado. E ali Abraão, ele está de boa.
Meu querido, você precisa viver a sua fé de boa. Quando Deus quiser agir, Ele vai lhe provocar. Ele vai provocar a sua fé. Ele vai lhe dar um fundamento. A sua fé. Você está me entendendo? Então Abraão está ali de boa, na sua vida normal, tal, e de repente Deus lhe provoca. Abraão, pega o teu filho, o único filho que você tem, que você ama, e sacrifica-o para mim. Abraão, ele teve uma provocação clara. Abraão só levou seu filho para o Monte Moriá porque ele estava persuadido, lembra que é fé? Ele estava convencido que aquilo era Deus falando com ele. Ele tinha convicção, era um firme fundamento. Ele não estava fazendo aquilo porque ele achava que Deus estava falando. Meu querido, não use a sua fé enquanto você achar. Eu acho que tem que fazer isso. Eu acho que use a sua fé diante de um firme fundamento que Deus colocou diante de você. Aí você vai ter uma fé sábia e produtiva. Então, antes de sair crendo, determinando, né? Eu determino isso, eu determino aquilo, está repreendido em nome de Jesus, eu vou fazer isso, a minha fé, parecendo alienado, você precisa ter um fundamento. Por que você crê? Olha, eu estou crendo, eu creio porque Deus falou comigo. Eu creio porque o Senhor usou a sua palavra. Eu creio porque o Senhor está me mostrando que é este passo de fé que eu tenho que dar. Eu creio. A fé é uma resposta a uma ação. Então, quando Abraão, ele tem uma convicção de um firme fundamento, Deus falou comigo. Eu estou persuadido que foi o Senhor. E eu vou fazer. E além de ele levar o filho, ele estava persuadido a outra coisa. Ele estava persuadido no caráter de Deus. Ele falou assim, ó, Deus está me pedindo isso aí, mas ele quer me provar. Porque eu acredito que ele não quer matar meu filho. Ele demorou tanto para me dar meu filho. E se eu matar meu filho, eu acredito que ele vai ressuscitar. Ele estava persuadido. Então, como a fé funciona? A fé responde a uma ação. Eu sei que todos nós estamos diante de alguma coisa. Você está diante de algum dilema da sua vida. Ou é um conflito familiar, conjugal. Talvez você não vá bem no casamento. Talvez você não está bem de saúde. Talvez você não está bem financeiramente. Talvez você esteja atravessando os mais diferentes problemas. Mas você é um servo, uma serva do Senhor. Pastor, como eu uso a minha fé nessa situação? Para você usar a sua fé, uma coisa é você acreditar em Jesus na palavra. Mas para você usar a sua fé de forma prática, você precisa saber de Deus o que ele acha desse assunto. Então é o seguinte, um exemplo, relacionamento conjugal. Senhor, meu casamento não está bem. Eu estou percebendo que pode haver separação, um exemplo. O que eu faço, Senhor? Fala comigo, Deus. Me dê um firme fundamento desse assunto. Me dê uma prova desse assunto. A palavra lá diz questão, né? No grego, né? É a prova de uma questão. Assim, sem fé é impossível agradar a fé é o firme fundamento ou a espera garantida de uma questão. É a espera garantida de uma ação. Então você diz, Senhor, e aí, Senhor? O que eu faço? Ao invés de dizer assim, não, eu determino que o meu casamento vai ser restaurado, eu determino que não acabou, não é isso. A sua fé não constrói nada. A minha fé não constrói nada. Por isso que a gente passa por muitas frustrações na vida cristã. A nossa fé, queridos, não constrói nada.
Mas quando você recebe de Deus um firme fundamento, quando você recebe de Deus uma revelação daquilo que Ele tem para você, aí você usa a sua fé. Aí ela vai acontecer. O Senhor falou para Marta, se creres, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí ela responde com fé, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar. Eu sei que Ele vai ressuscitar. Ela nem é tão direta na fé, mas o Senhor dá um firme fundamento, ela mostra uma pontinha de fé, Cristo age, Lázaro é ressuscitado. Porque Deus tinha um propósito nisso. Eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu estou tentando trazer para os irmãos. É uma compreensão teológica sobre a fé. Claro que existe coisas que já são fundamento. Eu estou falando de coisas do cotidiano. Do cotidiano, você precisa de fundamentos. Então, partindo desse princípio, a fé está relacionada à razão. É a fé racional. É o culto racional. A fé, ela não caminha separada da razão. Porque a razão é o firme fundamento. A fé e razão estão relacionadas. Por que você crê em Jesus? Porque Ele sinalizou de uma forma inteligível que Ele está na sua vida. Ele deu uma prova para você que Ele é real. Por isso que eu sou crente. Eu sou crente, irmãos, porque com 17 anos eu tive uma experiência real com Cristo. Eu não sou crente porque eu achei bonito ser crente. Eu nem queria ser crente. Eu não queria ser crente, eu não queria nem ser pastor. Eu nem entrava em igreja evangélica. Mas com 17 anos, o Senhor me deu um fundamento. E qual foi o fundamento? Ele me proporcionou uma experiência onde o meu intelecto foi persuadido de que Ele é real. E quando eu fui persuadido pela revelação dele, pelo fundamento que ele me apresentou, aí eu usei a fé. E eu creio nele até hoje. Então esse fundamento já foi estabelecido. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos colocar outro fundamento ao qual já está posto. Jesus é o fundamento da nossa fé. Em termos de salvação, já existe um fundamento. Em termos de revelação bíblica, já existe um fundamento. Mas, para o uso da nossa fé no nosso cotidiano, nós precisamos de fundamento também. Certo? Então, para terminar, repetindo, a fé responde a uma ação. Qual é a ação? É um firme fundamento. A definição de Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por fim, a fé é a confiança estabelecida entre justos. Aleluia, aqui que está tremendo. A fé, irmãos, ela é a confiança estabelecida entre justos. Para você entender o que eu estou falando, hoje em dia a gente não entende muito isso não. Mas há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, a palavra de um homem valia como uma assinatura autenticada no cartório. Não era verdade? A palavra de um homem. Vamos aqui lá para 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Não é agora, que hoje, com toda a autenticação, com toda a documentação, registro em cartório, documento, testemunha, câmera filmando, gravador, com todas as provas, os homens ainda quebram os contratos. Os homens ainda quebram os acordos. Mas há milhares, centenas de anos atrás,
A palavra de um homem, de um justo, era suficiente. E Deus é a moda antiga. A relação de Deus conosco, Ele ainda mantém aquela forma antiga. Esse dia eu estava orando ao Senhor, eu vi um artigo, alguém falando, lançando dúvida sobre se existiu ou não o Êxodo. Um artigo de uma pessoa aí, lançando dúvidas se realmente o povo de Israel esteve no deserto. Tal. E aí, eu orei ao Senhor. Foi isso que me inspirou a pregar essa palavra. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu quero a verdade. Eu quero a verdade sobre esse assunto. Eu quero a verdade. E eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor me diz sobre isso? E enquanto eu estava orando, irmãos, o Senhor falou comigo. Ele falou assim, confie na minha palavra. Eu falei. Eu falei, rapaz, a gente precisa confiar na palavra. Irmãos, a palavra de um justo, principalmente no passado, a palavra de um justo, aos olhos de outro justo, não precisa de prova. Por que você acredita em fulano? Porque ele falou que vai fazer. Existem pessoas na sua vida que você tem uma relação com ela de tanta verdade, que o que ela fala, você não precisa de prova. Ela falou, você a confia. Sabe por quê? Porque é uma relação de justo. Deus não abre mão dessa relação. Sabe o nosso problema? Nós queremos estabelecer uma relação com Deus de desconfiança. Ah, Deus, tu existe? Então me prove. Tu existe? Então autentica aqui. Tu existe? Ah, então carimba aqui, Senhor. Tu existe? Deixa eu filmar. Ah, o Senhor existe? Deixa eu gravar aqui. Ah, o Senhor fez uma promessa para mim? Ah, então deixa eu chamar outra pessoa aqui para ver comigo. Essa relação que a gente vive hoje é uma relação imoral. É uma relação de uma sociedade caída. Nós somos uma sociedade de ausência de fé. Sabe por que a ausência de fé hoje? Eu estava falando com meu filho. Sabe por que a fé tá diminuindo, a confiança? Não é por causa do conhecimento. A ciência não diminui a fé. O conhecimento não diminui a fé. O que diminui a fé é a iniquidade. Quando você, sabe por quê? Numa cidade pequena do interior, bem remoto, você convive com pessoas que você ainda confia nelas. Mas quando a gente vai para um grande centro, uma grande capital, você começa a desconfiar de tudo e de todo. De todos. Queridos, Deus não abre mão de uma relação com o justo. Deus diz assim, eu sou justo, eu tenho a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por isso diz que o justo viverá da fé. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem quiser se relacionar com Ele precisa estar contente, persuadido com a sua palavra. Eu falei, e se eu falei, eu creio, Senhor. O Senhor falou? Eu creio. Por isso que o Senhor se agradou de Abraão, porque o Senhor falou para Abraão, olha para as estrelas, Abraão. Olhe para as estrelas. E Abraão olhou, fala assim, assim será a tua descendência será tão numerosa como as estrelas. E Abraão, por ser um justo, ele creu na palavra de um Deus justo. Abraão não precisou de documento. Senhor, autentica aqui. Senhor, deixa eu filmar. Senhor, deixa eu fazer um documento aqui, Senhor. Deixa eu chamar uma testemunha aqui para comprovar que o Senhor está falando. Deixa eu fotografar aqui, Senhor. Ele apenas confiou na palavra. Irmãos, quando dois justos se encontram, quando duas pessoas verdadeiras e sinceras se encontram, elas não precisam de provas,
porque a sua palavra é a prova para o outro. Eu tenho uma relação com meus filhos aqui e os meus filhos acreditam em mim, porque quando eu falo algo para eles, eu cumpro. Eu falo com eles. Quando eu digo assim, ó, eu vou comprar tal coisa para você. Quando eles eram menorzinhos, assim, crianças, eles queriam uma bicicleta e eu falei assim, olha, eu vou fazer aqui um recibo comprovando que vale a bicicleta. Não precisou. Quando eu falei, eu vou dar uma bicicleta para vocês. Eles olharam para o céu e suspiraram de alegria, crendo. Quando nós temos um coração puro, quando nós temos um coração verdadeiro, quando nós temos um coração humilde, nós cremos na palavra do justo. Por isso que Deus exige fé, porque fé revela humildade, fé revela pureza, fé revela verdade. Quando alguém quer que Deus prove algo, Deus se ofende. O Senhor é da turma da antiguidade. Não queira trazer Deus para ter uma relação com você com esse tempo. Ah, se Deus existe, prove. Eu só vou crer nele se ele mandar fogo do céu. Não vai acontecer. Ele não vai fazer isso por você. Você vai morrer sem salvação se ficar condicionando, confiar no Senhor, se ele der uma prova. Ele não vai dar prova. Por que ele não dá prova? Porque a única prova que ele nos oferece é a palavra dele. A minha prova é a minha palavra. E já está provado na história que o que Deus fala acontece. Então, como funciona a fé, pastor? A fé funciona a fé é a confiança na relação entre justos. Entendeu? Essa é a fé que Deus lhe deu. Nós não somos alienados. As pessoas nos tratam como alienados. O mundo aí acha que crente é alienado. Eu não sou alienado, querido. Eu não tive lavagem cerebral. Eu tenho inteligência, querido. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou nesse negócio, eu estou nesse barco chamado Evangelho, porque Jesus me deu um fundamento, querido. Eu sei em quem tenho crido. E nessa caminhada, desde 92, o Senhor me chamou. Ele vai mostrando o fundamento, ele vai sinalizando que está comigo. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não saio por aí depositando fé irresponsável. Ah, eu creio. É um exemplo agora. Eu vou abrir a igreja. Irmãos, vem para a igreja porque Jesus vai nos curar do coronavírus. Vem, irmãos, está aberta a igreja. Isso aí é tudo mentira. Isso é irresponsabilidade. Eu fui um dos primeiros pastores dessa região aqui a fechar o templo. Sabe por quê? Porque eu perguntei ao meu Senhor. Eu perguntei ao meu Senhor, Senhor, eu estava com uma resolução, onde me dava uma resolução do município aqui, onde permitia a reunião no máximo 50 pessoas, revendo todos os cuidados e tal. Mesmo naquele momento, permitindo que 50 pessoas estivessem no templo. Mas eu fui perguntar ao fundamento da minha fé, Senhor, e aí? Eu vou ou não vou? Eu tenho um documento, mas eu vou, Senhor? É isso que o Senhor quer? E o Senhor falou ao meu coração, não. E dias mais tarde, 1 ou 2 dias depois, essa resolução já não valia, fechou tudo. E para a glória de Deus, ele diz, está vendo? Eu estou certo, filho. Então que a sua fé não seja depositada no nada. A sua fé tem que ser depositada em um fundamento. A sua fé tem que ser depositada naquilo que Deus lhe fala. A sua fé tem que ser depositada naquilo que a Bíblia falou a você. A sua fé tem que ser depositada nas circunstâncias. Se você mora numa favela, está tendo tiroteio de todo lado, metralhadora de todos os lados,
A circunstância diz, não vá. Aí o equivocado na fé, não, mas eu creio que Deus vai me livrar. Aí ele vai, é baleado e morre. Mas outra coisa diferente é o seguinte, é se você está em um fogo cruzado, bandidos e polícia, metralhadora, bala para todo lado, e você está acuado, e aí o Senhor, o Deus da verdade, o autor da fé, ele fala de uma forma clara para você, uma forma que você percebe, ele te dá um fundamento, ele diz assim, meu filho, vá que eu lhe protejo. Aí você pode ir. Aí 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, aí tu não serás atingido. Por quê, pastor? Porque eu tenho um firme fundamento da fé. Queridos, que Deus lhe abençoe. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Que esta palavra venha falar ao seu coração. Não confie na sua fé. Não confie na sua oração. Mas confie no autor da sua fé. Confie no firme fundamento da sua fé, que é o Deus vivo e a sua palavra. Por favor, compartilhe esta mensagem nos seus Facebooks. Espalhe essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal do YouTube, PIB de Macaúbas. Tem mensagens abençoadoras. Eu quero que as pessoas conheçam aquilo que Deus tem me dado de entendimento. Tá certo? Eu não quero aparecer, não. O tempo da vaidade na minha vida acabou, querido. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus me ensinou nesses anos todos. Ok? Compartilhe, se inscreva lá no canal do YouTube, PIB de Macaúbas. Tem mensagens abençoadas. E domingo eu estarei com vocês de novo na live às 17 horas. Um grande abraço. Ore por mim. Estarei orando por vocês. Um abraço firme na fé em Jesus e na sua palavra. Porque ele vive, você pode crer. Um grande abraço. Tchau.